Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 84. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: crie um programa que leia o nome e a idade de 9 pessoas e guarde esses valores em dois vetores, em posições relacionadas. No final, mostre uma listagem contendo apenas os dados das pessoas menores de idade. Então vamos à tela do Visual. Bom, vou começar aqui renomeando meu algoritmo para o algoritmo 084. A função dele vai ser preencher dois vetores. Autor sou eu, Iago Franklin, e vamos ao início do algoritmo. Bom, para preencher o vetor, eu vou ter que criar um laço de repetição. Então, para determinada condição, faça, e aqui você vai preencher meu vetor. E depois disso, você vai finalizar com o fim para. Ok, então agora a gente precisa criar a variável da condição, que vai ser o índice do vetor, que eu vou chamar de i, vai ser um valor do tipo inteiro, tá? E agora eu vou criar um vetor que eu vá guardar primeiro o nome da pessoa, que eu vou chamar de vn, tá? Vn vai ser um vetor que vai da posição 1 até a posição 9, e o tipo de dado que vai estar dentro dele é caractere, já que nome é composto por letra. E além do vetor de nome, eu vou criar um vetor de idade. Então, vou chamar de VI, que vai ser também um vetor que vai da posição 1 até a posição 9, porém o tipo de dado dele vai ser inteiro, já que idade são números. Então agora vamos justificar aqui. O I vai ser o índice do vetor, o VN vai ser vetor de nome, enquanto o VI vai ser o vetor de idade. Ok, agora a gente pode aqui criar a condição do nosso laço de repetição. Então I vai receber 1 e vai até a posição 9, saltando de 1 em 1. Perfeito. Na sequência agora eu vou preencher o meu vetor de nome. Primeiro eu vou perguntar o nome da pessoa. Então escreva e vou colocar nome da e pessoa, ou seja, o nome da primeira pessoa, da segunda pessoa e assim sucessivamente. Eu vou armazenar isso dentro do vetor de nome, vn, da posição atual. E eu vou fazer a mesma coisa para a idade. Então escreva idade dele, né? Dele ou dela. E agora eu também vou armazenar a resposta dentro do vetor de idade da posição atual. E agora eu vou finalizar aqui colocando uma lista, uma linha, né, para separar as diferentes pessoas. Então botei uma linha. Agora vamos aqui. Eu vou colocar, ao invés de um vetor com 9 nomes, eu vou colocar com 3 nomes, tá? Então vou substituir onde que é 9 por 3, para ficar mais simples aqui para a gente preencher esses valores. Então, o nome da primeira pessoa, Iago, a idade dele, 24, e o nome da segunda pessoa, Marcos, a idade 25, o nome da terceira pessoa, Lucas, a idade 2 anos, e tá lá. Então eu preenchi o nome em um vetor, que é o VN, tá? E a idade em outro vetor, que é o VI. Porém, eles estão relacionados de acordo com a posição. Então o nome do Iago está na posição 1 e a idade do Iago está na posição 1. E assim vale para todas as outras pessoas. Perfeito. Após fazer isso agora, eu vou responder a alternativa, né, que ele fala o seguinte: no final, mostre uma listagem contendo apenas os dados das pessoas menores de idade. Então, depois aqui do laço de repetição, a gente vai colocar o seguinte: escreva L, pessoas menores de idade. E aí a gente vai ter que criar um laço de repetição novamente. Então, para I, que vai receber 1 e vai até 3, faça, e aqui você vai finalizar o meu fim para. E aqui a gente vai colocar o nosso código. A gente vai dizer o seguinte, ó: se o vetor de idade da posição atual for menor que 18, ou seja, se for menor de idade, então aqui eu já finalizo o meu fim C e aqui eu vou executar meu código. Eu vou colocar o seguinte, ó: escreva L, o vetor de nome, tá? Para buscar o nome da pessoa atual e a idade dela. Por exemplo, vai ser Iago, idade 24, tá? Então, idade, e aqui o meu vetor de idade. Então, VI da posição atual. E aqui eu vou concatenar a palavra anos. Então, estou basicamente pegando o nome da pessoa, falando João, idade X anos. Perfeito? Então agora a gente pode pressionar o F9 e vamos testar novamente. Iago 24. Opa, digitei errado. Deixa eu voltar, pressionar o ESC e rodar novamente. Primeiro é só o nome, né? Iago, depois a idade, 24, depois Marcos, 2 anos, e depois o Pedro com 9 anos. E aí ele me apresenta os dados lá. Pessoas menores de idade. Marcos com a idade de 2 anos e o Pedro com a idade de 9 anos. Então significa que está funcionando. Agora a gente pode voltar o 3 aqui para o 9, já que a alternativa pede 9 nomes. Então onde é 3 a gente vai substituir por 9. Perfeito, agora vamos testar a nossa totalidade. Nome, Maria, idade 12. Depois Carla, idade 67. Depois Ana com a idade de 1 ano. Depois Carol com a idade de 23 anos. Depois o Marcos com a idade de 6 anos. O Iago
com a idade de 6 anos também, Gabriel, com a idade de 9, e depois o José, com a idade de 90 anos, e o Antônio, com 56 anos. E no final ele me apresenta os dados. Pessoas menores de idade, a Maria com 12, a Ana com 1, o Marcos com 6, o Iago com 6 e o Gabriel com 6 anos, com 9 anos. E é isso, mais um algoritmo resolvido e te vejo no próximo exercício.